Tu falou bastante dos malefícios da proteína animal, mas para quem acompanha canais de fitness, de academia e tal, se ouve muito falar de bater a proteína, né? De comer proteína, que a proteína animal ela vai construir o músculo. Como é que se relaciona isso? Como é que eu faço para ter uma dieta assim saudável como a que tu propõe e mesmo assim construir músculo, ir para academia e hipertrofiar? Boa pergunta. Vamos lá. O que as pessoas não entendem e o pessoal pira lá no meu canal. O pessoal pira quando eu falo assim em palestra, etc. Mas ainda mais o pessoal que realmente está focado em construir músculo, ficar enorme, ficar grandão, etc. O pessoal pira. Mas não sou eu falando, pessoal. É o David Sinclair, um dos maiores biólogos do mundo. Professor de Harvard. Cientista de Harvard, né? Vamos lá. Walter Longo, outro biólogo famoso por suas pesquisas, por ser um gerontologista, um cientista de envelhecimento. Louis de Fontana, Mark P. Matheson. Você vai pegar os principais nomes de ciência de envelhecimento no mundo, todos eles mostram o que a gente chama de IGF-1 trade-off. A troca do IGF-1. Você pode comer muita proteína, você vai elevar o IGF-1 e mTOR. São os mecanismos de mitogênese. Todo mundo no meio do fisiculturismo fala de mTOR e IGF-1. Que é o quê? São proteínas, vias de sinalização celulares que estimulam o crescimento. Só que quando você está crescendo em demasia, você não cresce só o músculo, você cresce célula cancerígena também. E você inibe o reparo, a autofagia, a apoptose, a limpeza do organismo. O organismo é que nem um carro. Você queima o combustível, faz você rodar, mas você também joga para fora gás carbônico. E esse gás carbônico precisa ser excretado do organismo. A gente chama de metabólitos, ou seja, toxinas do metabolismo, que são produzidas diariamente. Só que quanto mais proteína e mais caloria a gente come, mais a gente cresce, menos a gente limpa e repara. Você pode pegar, por exemplo, uma boa analogia seria as pessoas com síndrome de Laron. Na América Central, tem pessoas que sofrem de ananismo. Elas sofrem de uma deficiência congênita de hipossecreção de IGF-1. Ou seja, elas nascem com problema na produção desse hormônio IGF-1. Então elas têm baixo IGF-1, bem baixo. Então elas ficam anãs. Elas não crescem muito. Só que elas comem as mesmas besteiras que as pessoas da cidade comem, ou seja, comida cozida, carne, industrializada, qualquer coisa, e não desenvolvem câncer, diabetes e doença cardiovascular. Por causa de alteração de um hormônio. Só que hipersecreção de IGF-1, que é o caso de a gente chama de acromegálios, são aqueles homens de 2,20 metros de altura. Eles morrem aos 20 anos de idade. Eles têm a menor expectativa de vida do globo. Por quê? Muito IGF-1. E o que faz você produzir mais IGF-1 e manter maiores níveis de IGF-1? Quanto mais proteína, mais IGF-1. Você consegue até levar IGF-1 da mesma forma que você leva com carne, com proteína de soja refinada, por exemplo. Ou seja, muita proteína é muita proteína. Até mesmo, óbvio, animal não tem os fitonutrientes, não tem a fibra, não tem vários fatores protetores. Mas ainda assim, muita proteína é muita proteína. A gente não foi feito para consumir muita proteína. Pega como falam lá no sul, pega a visão. O leite materno humano é o mais hipoproteico da natureza. Se o leite materno do chimpanzé é até um pouco mais proteico que o nosso, será que isso não é um belo de um indício que a gente deveria comer a quantidade fisiológica de proteína? Porque, quem cresce mais, nenhum fisiculturista cresce mais do que uma criança. Um bebê dobra de tamanho em meses, entende? 6 meses, eu acho. Então, o que acontece? Se ele está dobrando de tamanho com 6% de proteína, um leite materno extremamente proteico, quanto de proteína a gente realmente precisa? Você pega as civilizações primitivas. Okinawa, no Japão, que é a civilização, uma das zonas azuis, uma das civilizações mais saudáveis e longevas do mundo, o consumo de proteína deles é quase metade do que a OMS recomenda para um homem de 70 quilos. Isso é uma civilização, tipo, não é nem primitivo, é uma ilha no Japão. Entende? Se eles consomem tão pouca proteína e são tão saudáveis e longevos, será que a gente deveria consumir tanta proteína? E aí sim, concordo plenamente em gênero, número e grau. Eu adoro ficar enorme, adoro ficar forte, fica mais bonito. Quanto mais proteína, mais caloria, você toma um tamanho que é enorme. Físico de fisiculturista, eu acho bonito. Mas isso é pró-longevidade, pró-reparo, pró-saúde? Aí que entra toda a ciência.
Não sou eu falando, é o David Sinclair, é todas as pesquisas mostrando em animais de laboratório e cada vez sendo mais mostrado em seres humanos que restrição proteica é mais importante do que restrição calórica para a saúde e longevidade. Que aí você liga os mecanismos de autofagia e apoptose. O câncer, por exemplo, a gente sabe que um dos maiores obstáculos para o câncer é a apoptose. Se você não tem a inibição... A apoptose é o quê? Morte programada celular. Células precisam saber quando tem que ser mortas. Porque você tem que limpar células velhas, que senão elas a gente chama de células senescentes. A célula fica velha, ela perde sua capacidade replicativa, ela perde a função dela no organismo, ela não consegue mais se replicar, mas ela se acumula ali e fica produzindo citocinas inflamatórias. Ela produz inflamação. Ela danifica as células em volta. Então você precisa estar A coisa resumindo, você precisa do que a gente chama na ciência de flip the metabolic switch. Alternar o interruptor metabólico. Nunca, todo tipo de espécie na natureza, nunca na história humana, a gente teve comida abundante tão frequente quanto a gente tem agora. Então a gente está sempre levando uma dieta hipercalórica, hiperproteica, hiperlipídica, sabe? Rica em gordura, rica em proteína, rica em caloria, que acaba fazendo o quê? IGF-1, mTOR suprarregulado, ou seja, regulado a níveis mais do que o fisiológico. Elas estão muito ativas, então isso faz produção de muito crescimento celular, músculo e tudo. E pouca autofagia e apoptose, pouca limpeza a nível celular. Então isso acaba envelhecendo o organismo mais rápido, mas sim, você cresce mais músculo e fica aparentando mais forte. Mas isso em animais de laboratório eles mostram. Os animais de laboratório que são mais alimentados com proteína, etc., eles são maiores. Mas eles vivem menos e são menos saudáveis.